Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos ter nossa aula síncrona, vamos falar sobre o produto escalar e ângulo entre vetores no plano. Bom, antes de começar a falar sobre vetores no plano, produto escalar, vamos relembrar um probleminha que nós fizemos em uma das nossas aulas, em uma dos nossos encontros, que diz para nós o seguinte: nós tínhamos dois pontos no plano. E esses dois pontos, depois nós começamos a interpretar como um vetor. Então, eu vou colocar aqui um vetor U, x1, y1, e aqui um vetor 2, um vetor V, x2, y2. O que acontece? Na aula que eu refero, que eu fiz uma referência há pouco, nós tínhamos que verificar quando você consegue formar um triângulo retângulo com os pontos que seriam exatamente as extremidades desses dois vetores e a origem. E depois nós levamos isso para o caso de vetor. E a pergunta era qual a relação que as coordenadas desses dois pontos têm. De forma agora, qual que é a relação que os vetores U e V possuem para que você tenha essa geometria. Bom, nós vimos que a relação que deve ocorrer é que x1 vezes x2 mais y1 vezes y2 tem que ser igual a zero. E aí, nesse sentido, esse número que aparece aqui do lado esquerdo, que é justamente o produto das abscissas somadas com os produtos das ordenadas, esse número ele tem um nome especial. Nós damos a este número o nome de produto escalar entre U e V. Então, nós definimos este UV com pontinho de multiplicação como sendo um produto escalar. Quando esse produto escalar é zero, é porque nós temos essa geometria. Nós vamos ver hoje quando ocorre do produto não ser zero e o que nós podemos tirar de informação sobre isso. Bem, então, dados dois vetores U, x1, y1, v, x2, y2, definimos o produto escalar, que também recebe o nome de produto interno, como sendo o produto U vezes V, dado por x1 vezes x2, mais y1 vezes y2. Então, se trata do produto das coordenadas, produto das abscissas, produto das ordenadas, a soma desses dois resultados. Então, por exemplo, o produto interno entre os vetores U e V. Então, U vezes V, nós vamos fazer o 2 multiplicar o 2 terços, que é justamente o que está aparecendo aqui, e vamos fazer o menos 4 multiplicar 1 quinto, que é justamente o que está aparecendo aqui. E vamos somar os dois resultados. Então, vai ficar 4 terços, mais vezes menos é menos, 4 quintos. Coloca-se no mesmo denominador, que é 15. Aqui ficaria 15 embaixo e 20 em cima, multiplicando 4 terços por 5, 20 quinzeavos, menos 12 quinzeavos, 20 menos 12, 8. Então, o produto interno entre esses dois vetores U e V é 8 quinzeavos. Em virtude do que eu acabei de mostrar há pouco, U e V não são vetores ortogonais, porque o produto interno não foi igual a zero. O produto interno ou produto escalar satisfaz algumas propriedades. A primeira propriedade é que se eu fizer o produto interno entre U por U, nós temos que isto vai dar o módulo de U elevado ao quadrado. Vamos relembrar o que é o módulo de U. O módulo de U representa para nós exatamente o comprimento da setinha que representa o vetor. Então, dado um vetor de coordenadas x, y, o módulo do U é justamente este comprimento, esse comprimento aqui é o módulo do U,
e é calculado como sendo a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, quando eu faço o produto interno de u por u, pela definição do produto interno, é o produto das abscissas do ponto somado com o produto das ordenadas do ponto. Então, nesse caso, vai ficar x vezes x mais y vezes y. Isso é x ao quadrado mais y ao quadrado, que é justamente você levar o módulo ao quadrado. Então, essa propriedade diz para nós que o produto interno entre dois vetores iguais é sempre igual ao módulo do vetor ao quadrado. Uma outra propriedade diz que o produto interno ele é comutativo. Uma propriedade é comutativa quando você tem a operação UV igual a VU. A operação aqui, no caso, vai ser o produto interno. Ou seja, a ordem que você vai operar não vai importar. Bom, de fato, eles são comutativos. Por que é comutativo? Primeiro, se nós denotarmos o vetor U por x1, y1, o vetor V por x2, y2, o produto interno de U por V é x1, x2 mais y1, y2. Esses produtos que aparecem aqui são produtos de números reais. E o produto de números reais é comutativo. Então, nós temos que podemos escrever x2, x1 mais y2, y1, que é justamente o produto interno de V por U. Então, mostra que o produto interno é comutativo. Outra propriedade é que nós podemos fazer uma espécie de distributividade. Se eu tenho três vetores, U, W e V, então vale a distributividade do produto interno em relação à soma de vetores. Vamos ver isso? Então, o vetor U vamos denotar por x1, y1. O vetor V por x2, y2. E sem muita criatividade, o vetor W por x3, y3. Então, quando eu faço produto interno de U, W mais V, o que é W mais V? Esse W mais V é você pegar o vetor W e somar ao vetor V. E a soma ocorre coordenada a coordenada, como definimos na última aula. Então, nós teremos aqui produto interno de U pelo vetor de coordenada x2 mais x3, y2 mais y3. E esse produto interno, da forma que foi definida, vai ser o produto das abscissas. Então, fica x1, que vai multiplicar x2 mais x3, mais y1, que vai multiplicar y2 mais y3. E eu posso aqui fazer a distributividade dos números reais. Nos números reais, nós temos a propriedade distributiva sendo verificada. Então, x1 vezes x2 mais x1 vezes x3. E aqui, y1 vezes y2 mais y1 vezes y3. Bom, agora note que esse termo, juntamente com esse termo, dá o produto interno de U com V. E este termo, mais esse termo, dá o produto interno de U com W. Então, o que nós provamos é que vale a propriedade distributiva. Produto interno de U pela soma W mais V é U vezes W mais V, U vezes V. Então, vale a distributividade do produto interno em relação à soma de vetores. A quarta propriedade, ela nos diz o seguinte, que se eu pegar um número real, multiplicar por um vetor U e fizer o produto interno com V, vai ser a mesma coisa que eu multiplicar o número real no V,
tirar ele do U e passar para o V. Isso é a mesma coisa que você multiplicar o produto interno por este número real. Então, essa propriedade 4 nos mostra que não importa onde eu vou colocar esse escalar real que está multiplicando o vetor, porque o resultado dá o mesmo. Vamos verificar isso. Então, vamos considerar o nosso U sendo o x1, y1, o nosso V sendo x2, y2 e o nosso K sendo um número real. Bom, então, quando nós fazemos KU, produto interno com V, o que seria o KU? Seria você multiplicar x1 e y1 por K. Então, pela definição de produto interno, isso é KX1 vezes o x2 mais KY1 vezes o y2. Como vale a associatividade e a comutatividade dos produtos de números reais, nós podemos escrever isso daqui da seguinte forma, como sendo x1 vezes kx2, ou seja, eu tiro o k que está multiplicando o x1 e coloco ele multiplicando o x2. Faço isso em todos os elementos desta soma. Então, ficaria aqui também y1 vezes ky2. E eu posso ainda escrever isso daqui da seguinte forma. Eu posso pegar o valorzinho k e colocar multiplicando o produto x1 por x2. E colocar aqui, multiplicando o produto y1 por y2. Bom, e essa última escrita minha indica que isso daqui é a mesma coisa que colocando k em evidência, que x1 vezes x2 mais y1 vezes y2. Então, o que nós temos? Ó? Nessa linha aqui, o que está aparecendo é justamente o produto interno por U vezes o KV, porque nas coordenadas x2 e y2 do vetor V foram multiplicadas por K. E nessa última aqui está aparecendo exatamente K multiplicando o produto interno de U por V. Como é tudo uma igualdade, nós temos uma igualdade em todas essas passagens, nós temos essa propriedade verificada. Bom, o grande resultado que tem, que usa o produto interno, o produto escalar, é a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Então, a desigualdade de Cauchy-Schwarz nos diz o quê? Que o módulo do produto interno é um número real, então aqui é o módulo dele, é menor ou igual que o módulo de U vezes o módulo de V. Vamos fazer um exemplo prático para isso, para entender essa propriedade. Vamos pegar o vetor U de coordenada 2 e 3 e o vetor V de coordenada menos 3 e 4. Bom, uma computação rápida mostra para nós, por exemplo, que o módulo de U é a raiz quadrada de 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9, raiz quadrada de 13. E o módulo de V, ele é a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25, raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 igual a 5. O que é o produto interno de U por V? O produto interno de U por V vai ser igual a 2 vezes o menos 3, mais 3 vezes 4. Então, fica menos 6 mais 12, que é 6. O que essa propriedade, essa desigualdade de Cauchy-Schwarz está dizendo para nós? Que módulo do produto interno de U por V tem que ser menor ou igual que o módulo de U vezes o módulo de V. Então, o módulo do produto interno, o módulo de 6 é o próprio 6. Será que 6 é menor ou igual que 5, que vai ser o módulo de V, vezes a raiz quadrada de 13, que é o módulo de U? A verdade, sim. Raiz de 13 é maior que 2. Raiz quadrada de 13 é maior que 2, porque 13 é maior que 4.
Então, isso daqui já é maior que 10. E 10 é maior que 6. Então, nós temos essa desigualdade valendo. Então, essa é a desigualdade de Cauchy-Schwarz. A igualdade ela só vai ocorrer quando esses vetores u e v forem paralelos. Bom, uma coisa que nós temos assim, uma consequência que é interessante em relação à desigualdade de Cauchy-Schwarz, ela é a seguinte. Vejamos, se eu pegar aqui de modo geral u e v, dois vetores, e eu posso pegar esses dois vetores com norma 1. O que quer dizer vetores com norma 1 ou vetores com módulo 1? Então, eu tenho esses vetores e eu vou considerar esses vetores com módulo igual a 1 e o módulo de v também igual a 1. O que nós temos? Se eu represento esses vetores eles vão ter uma representação no plano, todos de mesmo módulo, módulo 1. Seriam essas duas setinhas, por assim dizer. Então, o vetor u e o vetor v. Bom, caso esses vetores não fossem de norma 1, eu poderia considerar uns vetores associados a eles. Seria o vetor u dividido pela norma de u e o vetor v', seria o vetor v, dividido pela norma de v. Deixo para que vocês verificarem que esses dois vetores, que é o vetor u' e o vetor v', eles têm módulo igual a 1. Isto é, o módulo de u' é igual a 1 e o módulo de v' também é igual a 1. Façam isso, verifiquem. Bom, o que acontece? Quando nós dizemos, pela desigualdade de Cauchy-Schwarz, que o produto interno de U por V, aí vamos considerar que U e V são vetores unitários. Vetor unitário é o vetor que tem módulo igual a 1. Se U e V são vetores unitários, então, pela desigualdade de Cauchy-Schwarz, nós temos isso, que o produto interno entre U e V é menor ou igual que 1. Isto é a mesma coisa que dizer que o produto interno de U por V é maior ou igual que menos 1, menor ou igual que 1. Definição de módulo. Bom, o que nós sabemos? Nós sabemos, a priori, que, por exemplo, o cosseno de θ de um ângulo, né, sempre está entre o intervalo menos 1 e 1. Cosseno de um ângulo assume esses valores, toma os seus valores no intervalo numérico de menos 1 até 1. Isso quer dizer que existe um ângulo θ, e esse ângulo θ ele pertence ao intervalo que vai de 0 a π, onde o cosseno de 0 é 1 e o cosseno de π é menos 1, tal que o cosseno de θ vai ser exatamente o valor do produto interno de U por V. Ou seja, eu faço o produto interno de U por V, eu sei que dá o número entre menos 1 e 1, eu pego um ângulo θ que tem exatamente este valor. Bom, de fato, como eu posso fazer isso para qualquer vetor que seja unitário, isso está dizendo para nós que se eu quero calcular o cosseno de θ, se eu quero calcular o ângulo entre dois vetores, e esse θ vai ser exatamente o ângulo entre dois vetores, eu posso usar o produto interno. O produto interno entre dois vetores unitários, ele me dá exatamente o cosseno do ângulo formado por esses dois vetores. Quando os vetores não são unitários, eu vou pegar dois vetores unitários. O que seria isso em termos de desenho? Você teria, por exemplo, o vetor U, sendo um vetor que tem uma representatividade de comprimento maior que 1, você pega o vetor U', que é unitário. Você tem o vetor V, que tem uma representatividade por seta, por módulo, maior do que 1. E quem você pega como vetor unitário? O vetor V'. Se eu faço isso e uso essas identidades que estão bem aqui, nós vamos denotar que o cosseno de θ é exatamente o quê?
é o produto interno de U por V, só que embaixo vai ficar dividido, isso aí seria o numerador da conta. No denominador, nós vamos ter o produto do módulo de U pelo módulo de V, que é justamente você aplicar nessa fórmula, colocando no lugar do U o vetor U' e colocando no lugar do V o vetor V'. Então, vetor V' no lugar do U, do V, e vetor U' no lugar do vetor U. Nós temos, então, essa fórmula que eu escrevi aqui embaixo, que define o ângulo entre dois vetores. Bom, lembrando que o cosseno de θ ele é positivo para ângulos que vão de 0 a 90. E ele é negativo para ângulos que vão de 90 a 180, que é π sobre 2 a π. Vamos para os exemplos. Então, essa proposição é uma consequência do produto interno, de modo particular, da desigualdade de Schwarz, Cauchy-Schwarz. Sejam I V vetores arbitrários, pode ser arbitrário porque nós tomamos ele normalizado. Aquela versão normalizada é chamada de versor. O versor é um vetor unitário, vetor unitário que tem módulo 1 que está na mesma direção e é paralelo ao vetor original. Então, o ângulo θ entre os vetores U e V satisfaz essa igualdade. Então, nós vamos verificar agora como que nós podemos aplicar essa desigualdade, essa igualdade, para poder calcular exatamente o ângulo entre dois vetores. Então, vamos para o exemplo. Então, seja U igual a 0,2 e V igual a 3,3. Calcule o ângulo θ entre estes vetores. Bom, então o que nós temos? Que o ângulo θ tem que satisfazer essa relação. Produto interno de U por V dividido pelo módulo de U vezes o módulo de V. Então, nós temos que calcular o módulo de U. O que seria o módulo de U nesse caso? A raiz quadrada da coordenada x deste vetor ao quadrado, 0 ao quadrado, mais a coordenada y desse vetor, 2 ao quadrado. Então, isso vai dar a raiz quadrada do 4, que é 2. O módulo de U é 2. O módulo de V. O módulo de V será a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Ficará 9 mais 9, que é 18. Ou melhor dizendo, 2 vezes 9. 2 vezes 9 é 18. 9 tem raiz exata, então continua dentro... continua fora da raiz. Sai fora da raiz a raiz quadrada de 9. E continua dentro o 2. Bem, o que nós fizemos aqui é escrever 9 mais 9 como sendo 9 vezes 2, ou 2 vezes 9. E esse 9 possui raiz quadrada exata, que é 3. O que não tem continua dentro da raiz. Quem é o produto interno de U por V? Produto interno, da forma que é definido, nós temos que multiplicar coordenada x com coordenada x, coordenada y com coordenada y e somar os valores. Então, isso vai ficar 0 vezes 3, mais 2 vezes 3, isto é igual a 6. Então, o cosseno de θ, ele vai ser igual a 6, que é o produto interno, dividido por 2 vezes 3 vezes raiz de 2. Olha, 2 vezes, porque esse 2 é exatamente o módulo de U, que dá 2. E esses demais termos, 3 raiz de 2, é o módulo de V, 3 raiz de 2. Bem, então o que nós obtemos? Nós podemos simplificar esse 6 com 2 vezes 3. O que sobra é 1 sobre raiz de 2. Eu vou racionalizar isso, vai ficar raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 é o cosseno de θ. Note que quando eu faço a representação geométrica desses dois vetores, se eu representá-los no plano cartesiano, eu vou ter exatamente um vetor sobre o eixo vertical, que é o vetor U, porque o ponto 02 pertence a este eixo vertical, o eixo Y, e o vetor V, ele está nessa direção.
no ponto 3, 3. Bom, a geometria está fora de padrão aqui, mas para a interpretação está ótimo. Então, esse ângulo é um ângulo que está no primeiro quadrante do círculo trigonométrico. Qual que é o ângulo do primeiro quadrante que tem como cosseno raiz de 2 sobre 2? Exatamente o θ, seno 45 graus. Como é ruim você trabalhar com a unidade grau, é sempre interessante você coloca ela em π radiano. Então, isso aí é o π sobre 4 radiano. Π sobre 4 é 45 graus. Bom, para finalizar a nossa discussão desta aula, uma consequência sobre os ângulos entre dois vetores é a condição de ortogonalidade de vetores no plano, coisa que nós discutimos no início desta aula. E nós fizemos isso nas aulas anteriores. Dois vetores são chamados de ortogonais se o produto interno entre esses vetores é nulo, ou seja, o produto escalar, produto interno, representam a mesma coisa, for igual a zero. Quando isso ocorre, é porque esses dois vetores, na sua representação, eles formam vetores ortogonais. Então, para que dois vetores sejam ortogonais, um vetor U e um vetor V, é necessário que o produto interno deles seja igual a zero. Isso nós já mostramos na nossa primeira ou segunda aula. Bem, vamos fazer um exemplo disso. Encontre um vetor de módulo 5 perpendicular ao vetor de coordenada 2, menos 1. Olha, surgiu uma palavra aqui, perpendicular. Perpendicular a um outro vetor, quer dizer que nós estamos buscando um vetor de módulo 5, que ele é perpendicular a um outro vetor. Então, ele forma um ângulo de 90 graus. Esse vetor é o que nós vamos procurar, vou chamá-lo de xy. E esse outro vetor é o vetor v, que eu vou batizá-lo como vetor v, que é o vetor 2, menos 1. Então, pela condição de ortogonalidade entre dois vetores, o que deve satisfazer é que o produto interno com v tem que ser zero. O produto interno com v é o produto escalar com v. Então, isso quer dizer para nós que 2x menos y é igual a zero. Ou melhor dizendo, que y é igual a 2x. Então, o vetor u ele tem que ter suas coordenadas satisfazendo isso. Então, por que 2x menos y igual a zero? Porque o produto interno de u por v é definido x vezes 2 mais y vezes menos 1 igual a zero. Então, fica 2x menos y igual a zero. Mas eu tenho uma condição para este vetor. Eu quero que o módulo dele seja igual a 5. Então, eu tenho uma preferência deste vetor. O que quer dizer o módulo dele ser igual a 5? O módulo do vetor u é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. E nós queremos que isso tudo seja igual a 5. Mas isso aqui é equivalente a dizer que x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser igual a 25, porque dessa forma a raiz quadrada de 25 é 5. Mas nós sabemos de que forma que são os y. O y tem que ser igual a 2x. Então, nós substituímos o y por 2x, fica 2x ao quadrado igual a 25. Bom, 2x ao quadrado é 4x ao quadrado. Então, nós temos x ao quadrado mais 4x ao quadrado igual a 25. Isso dá 5x ao quadrado igual a 25 e dá x ao quadrado igual a 5. Então, x ele é mais ou menos a raiz de 5. Bom, uma outra condição que nós temos é que, para essa situação, nós encontramos dois valores de x. O y, vamos chamá-lo de x', igual a raiz de 5, ou o x duas linhas igual a menos raiz de 5. Para esses dois valores, nós vamos ter um cálculo de valor y associado. Para este, o y', por assim dizer, da forma 2x, é 2 raiz de 5. E aqui, o y duas linhas é menos 2 raiz de 5.
Isso quer dizer que nós não conseguimos encontrar um único vetor U. Nós encontramos dois possíveis candidatos para o vetor U. Nós temos o vetor U, que é com coordenada raiz de 5 e 2 raiz de 5. E temos o vetor U, chamado de U', um pouquinho linha e U duas linhas, para respeitar as linhas que eu coloquei no X' e X duas linhas, menos raiz de 5 e menos 2 raiz de 5. Isso parece ser óbvio quando a gente olha de forma geométrica. Eu tenho este vetor U que está apontando para essa direção. É evidente que o vetor U apontando pela direção contrária também será ortogonal a esses dois vetores, a este vetor. Então, uma representação geométrica rápida deste exemplo que nós fizemos nos diz o seguinte. Bom, vou representar aqui o plano cartesiano. Nosso vetor V, ele tem coordenadas 2 e menos 1. Então, ele vai estar aqui. Deixa eu traçar o vetor V. Nós encontramos um vetor que está no primeiro quadrante. Encontramos um vetor que está no primeiro quadrante. E nós encontramos o outro vetor que está no segundo quadrante. Perdão, no segundo não, no terceiro quadrante. Então, este daqui seria o meu vetor V, esse o meu vetor U' e esse meu vetor U duas linhas. E o ângulo entre eles é 90 graus. E esses vetores, U' e U duas linhas, eles estão sobre uma reta. Estão sobre a reta y igual a 2x. Será por que eles estão sobre a reta y igual a 2x? Porque a condição de U, produto interno com V, ser igual a zero, ocorre se somente se o y for igual a 2x. Bom, então nós encontramos os vetores U, que cumpre a condição de ter módulo sim, que é ortogonal ao vetor V. Bom, pessoal, me despeço com vocês finalizando este exemplo. Fiquem com Deus, tenham um bom descanso e nós nos encontramos na próxima aula. Até mais!